Nós agora estamos entrando de novo nessa fase de reinfecções, né? Então a casa espírita ela diminuiu mais um dia de atendimento. Então agora o atendimento ele está contido só na sexta e no domingo de manhã. Deixa eu só baixar um pouquinho o som aqui, que eu não sei se atrapalha. E então nós continuamos com a casa aberta ainda, mas de sexta às 19h30 e no domingo às 9 horas da manhã. E aqui no Facebook nós estamos, acredito que agora todos os dias, né, às 18 horas. Precisamos só afinar o horário da quarta-feira, que acontecia num horário mais tarde, porque o Sérgio já aproveitava o momento que ele estava lá na casa espírita e já fazia a transmissão da live. Então, é só para a gente confirmar mesmo como que vai ficar o horário da quarta-feira, se vai voltar todas as lives às 18 horas. Boa noite, Fanny, boa noite. Boa noite, Rita, querida. Bom, então vamos aproveitar este momento que estamos aqui reunidos, mente a mente, sempre juntos. Boa noite, Valquíria, saudade! E que possamos então meditar um pouquinho sobre o assunto orgulho e dignidade. Então, nesse momento, mente a mente, unindo ao nosso mentor pessoal e depois unindo aos mentores espirituais da Casa Espírita Maria de Nazaré, em união, mente a mente, nós nos unimos para mais um início de trabalho, onde nós vamos abrir a nossa consciência, abrir o nosso coração para meditar então sobre esses dois sentimentos que, se a gente pegar no dicionário o significado da palavra dignidade, ou melhor, a palavra orgulho, a gente vai ter a definição de dignidade. E aí, a nossa meditação hoje, quando falarmos sobre o orgulho, ele está mais referente àquele orgulho, o significado pejorativo da palavra, né? Que é o que o Espiritismo vem nos dizer que é uma das nossas grandes falhas, né? Do nosso maior problema nessa caminhada da evolução. Então, vamos lá. O egoísmo, ele é falado em todo, né, o livro dos Espíritos como sendo o grande mal, né, da humanidade. E dentro do egoísmo a gente tem o orgulho, né, que é o que mais nos impede de evoluir. Ele nos amarra, nos impossibilita de abrir a nossa mente, muitas vezes para novos conhecimentos, né? E aí então a abertura de consciência muitas vezes não acontece da forma tão esperada. Então, além do Livro dos Espíritos, né, na questão 933, no comentário, falar mais a fundo do orgulho. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, ele também fala do orgulho e a humildade
como que nós deveríamos, né, nos comportar, quais as nossas ações que nós deveríamos nos tornar atentos. Mas quando a gente vai falar de dignidade, primeiro, o que significa dignidade? Quando a gente pensa em dignidade, a gente fala, é uma pessoa que tem uma qualidade moral, né? Ela é digna, ela tem aquele direito, e muitas vezes a gente não está dando o significado correto, porque dignidade é a qualidade moral que infunde respeito, consciência do próprio valor, né? Além disso, ela vê a questão da autoridade, da nobreza, né? E é uma necessidade emocional que todos nós temos pelo reconhecimento. Então, reconhecimento público de se ter realizado bem os nossos deveres diante de uma autoridade. E quem poderiam ser essas autoridades? Muitas vezes um chefe, né, do nosso trabalho, amigos, do círculo familiar, círculo social e aí vai. Então, a dignidade seria, se é que existe aquele orgulho que a gente fala, orgulho, por exemplo, de ser brasileiro, né? Seria a dignidade de ser brasileiro, por exemplo. Ela é um pouco confundida. Então, a dignidade seria aquela questão de você ser reconhecido pelos bem-feitos que você realiza, né? Então, daquela sensação de dever cumprido, que você fez o melhor que você poderia fazer, que você se dedicou, que você alcançou o objetivo, né? Que é aquela questão de dever cumprido. Então, essa seria a dignidade, a forma correta da gente falar. E o orgulho? O orgulho já é quando vai além disso. Então, eu tenho reconhecimento, mas eu necessito desse reconhecimento, eu preciso eu ser melhor do que o outro. Então ele começa a transgredir um pouco essa margem, né, daquele reconhecimento do próprio esforço. Então aqui mesmo fala que a dignidade, ela é uma necessidade emocional. Por isso que nós elogiamos a criança, né, quando ela realiza um bem feito. A gente fala muito bem, é aquela questão do incentivo. Então, quando a gente faz aquele elogio para a pessoa se sentir o quê? Incentivada de continuar naquele caminho. E o orgulho já é um sentimento de prazer, né? E que vai além, né, daquele valor próprio ali, mas o quê? Com aquele sentimento egoísta, uma admiração pelo próprio mérito. Então a pessoa passa a ficar se comparando com o outro, ela tem que ser melhor, ela precisa do reconhecimento sempre e não pode receber nenhuma crítica construtiva, que ela o quê? Ela fica com o orgulho ferido, né? Ela não aceita receber uma crítica construtiva, porque é uma pessoa que sempre acerta, né? Então ele vem aí cheio de arrogância, de soberba, né? Impregnado nesse sentimento. Então, vamos pensar, o orgulho nos deixa pesado, se a gente for analisar, né? Porque ser o melhor sempre é muito difícil. Então, é aquela cobrança de que eu preciso ser o melhor, eu preciso estar na frente de todos, o meu carro precisa ser melhor do que o do meu vizinho, né? O meu filho, ele precisa ser melhor do que o amiguinho da escola, ele tem que ser o primeiro da sala, ele tem que tirar as melhores notas. E muitas vezes a gente começa a embutir isso dentro do nosso lar e nem percebe,
né? E aí nós começamos a criar verdadeiras pessoas aí com umas crenças que lá na frente vai dar algum problema, né? Digamos assim, criar monstros, por exemplo, porque a gente às vezes achando que está incentivando, que está fazendo uma cobrança salutar e de repente a gente está cobrando muito dessa pessoa, né? E cada um tem a sua medida, cada um consegue desenvolver aquilo da forma que está dentro das suas possibilidades, né? Então, a gente já está vivendo num mundo tão difícil, né? Nessa fase de transição, onde que todo mundo está transbordando o que tem dentro de si. Então, do mesmo jeito que há pessoas boas fazendo bem, porque existe o bem dentro de si, há pessoas desvirtuadas, realizando situações, ações que nos deixam boquiabertos, né? Espantados com a possibilidade de ter uma ação do mal daquele jeito. Mas é porque é o que tem dentro dela. Então, nós estamos transbordando o que possuímos, né? Porque o próprio sistema solar está entrando na quinta dimensão. E aí nós estamos ativando o chakra cardíaco e nesse momento nós estamos expondo o que a gente tem, né? Então, quem tem coisa boa vai exacerbar isso, e quem não tem vai mostrar o que é. E já que o mundo está tão complexo desse jeito, né, já está tão difícil de conviver diante das dificuldades de pandemia, de relacionamento, de distanciamento social, e ainda há essa cobrança exacerbada de querer ser o melhor, de ter o melhor carro, de ter o melhor cargo na empresa, essa competição desnecessária. E é aí que é o perigo. Porque quando a gente começa a pensar só na gente, no que eu preciso, eu quero, eu tenho, né? A gente começa se prender muito ao egoísmo, né? Que acaba exacerbando aí até pelo próprio orgulho, né? E aí, se a gente continuar nesse sentimento, a vida vai ficar mais pesada. Então, o ideal é que a gente pensasse numa vida mais leve. E como que eu posso conseguir enxergar as minhas ações, se eu estou sendo orgulhoso ou não? Primeiro, você consegue reconhecer que você erra? Você consegue aceitar uma crítica, né? E essa crítica, você vê que ela não é em cima de você, que ela é em cima do coletivo. Normalmente é isso, né? Muitas vezes o nosso chefe faz uma crítica em cima de todos os nossos amigos do trabalho, mas a gente pega pra gente, né? A gente já começa a falar, isso foi pra mim, ele já tá com essa questão pessoal. Então, olha só, né? A gente já começa sempre a olhar que eu preciso ser melhor, né? E aí, então, ainda quando a gente acorda de manhã, muitos gostam de, ao invés de fazer a sua prece, né, de olhar ali uma leitura, fazer a sua oração, cata o celular, entra nas mídias sociais, começam a analisar, né, a vida do outro, e aí começa nessa questão da comparação. Aí começa a ver que fulano tá viajando, que fulano só posta fotos na praia, fotos bem, né? Nunca tem problema. Só que a gente precisa entender que aquilo são momentos e o que a pessoa quer mostrar pra gente. Só que se a gente não entende isso, existe uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde que ela fala que nós levamos 5 minutos, apenas 5 minutos para se deprimir
se acaso a gente ficar olhando essas mídias sociais. Então, essa questão da comparação que você tem que ser melhor, ou então você começa a se comparar com o outro e o outro é melhor, e você vai começando a se sentir inferior. Por isso que vai desenvolvendo a depressão, né? Então, essa questão do reconhecimento, né, da dignidade, ela é importante para o ser humano. Agora, se o ser humano precisa sempre do reconhecimento, uma situação, ele precisa sempre desse elogio, né? Ou então ele começa a exigir condições, né? Quando o orgulho começa a diminuir um pouco, ele passa então a falar assim: bom, eu até aceito fazer isso, só que eu preciso de tal coisa, só que eu só faço isso se eu fizer tal coisa. Então, ou seja, tem a questão do orgulho aí ainda embutido. Então, a gente tem que começar a prestar atenção nessas pequenas situações para a gente ir nos sondando, né? Vendo se realmente como que tá o orgulho. Ou então se achar melhor do que o outro, né? E aí a gente tem que, o meu carro é melhor, a minha casa é melhor. A gente compara uma casa antiga, né, que a gente mudou com a outra, e a gente sempre vai tentando falar que tal coisa é melhor do que a outra. A gente vai fazendo essa comparação. Inclusive tem uma historinha de uma funcionária pública que ela chegou em casa para almoçar e ela pegou a empregada dela fazendo faxina com o ar-condicionado ligado. E ela ficou muito brava, né? Ela, como assim, né? Eu tô trabalhando para pagar o ar-condicionado para ela fazer a faxina? Onde já se viu isso, né? E ela ficou inconformada. E aí a outra amiga, conversando com ela, falou assim: mas o que ela estava fazendo? Ela estava vestindo suas roupas, ela estava descansando, estava na hora do almoço, com o ar-condicionado ligado. Não, ela estava fazendo faxina. Mas eu não vou ficar pagando ar-condicionado para minha empregada, né? E aí ela falou assim: onde você trabalha? Aí ela, eu sou funcionária pública, numa repartição pública. E ela ainda continuou perguntando: lá tem ar-condicionado? Ela falou assim: tem, né? O ar-condicionado da repartição. E naquele período, né, a patroa, ela tinha falado: eu vou descontar do salário dela essas horas no ar-condicionado. Aí a amiga perguntou: mas no seu holerite é descontado as horas que você fica no ar-condicionado? Ela falou: não, é o ar-condicionado da repartição. Ela falou assim: então, e quem paga, né, a conta de energia da repartição pública? Ou seja, todos nós, inclusive a empregada que estava lá prestando o seu serviço. Então, muitas vezes, a gente age de uma forma que nem percebe o quanto nós estamos afundados nesse orgulho, achando que o outro merece menos do que a gente, e a gente, às vezes, por estar numa posição melhor, acha que pode mais, né? A gente tem que começar a ter a noção que nós estamos, né? Nós não somos. Então, eu não sou médico, eu não sou advogado, eu não sou, sei lá, né, juiz, engenheiro. Eu estou. Nesse momento, eu estou. E pode ser que na próxima encarnação eu esteja na função de servir, de serviços gerais, né, de um pedreiro. E qual o problema se for assim? Todos têm a função nesse mundo. O que não pode é eu, em determinado momento, achar que devido à minha ascensão profissional, eu sou melhor, eu mereço mais do que o outro, né? É aí que está a questão do orgulho.
Então, nós temos que começar a parar de olhar só para nós. Quando nós fazemos a visão do coletivo, então, quando eu estou lá como médica, mas eu não estou querendo pensar só no meu crescimento profissional, mas eu estou lá para fazer com amor. Eu estou lá para trazer um melhoramento, né? Uma melhoria ali para aquela pessoa, trazer saúde. Quando eu faço isso com amor e paro de pensar tanto somente no que eu vou lucrar com aquela situação, né? A gente começa então a se afastar um pouco desse ego. Então, essa questão de olhar para o coletivo, ela é importante, é um exercício importante para a gente estar avaliando se realmente nós estamos ali vivendo mergulhados naquele orgulho ou deixando o orgulho de acontecer. A doutrina espírita, ela prega muito a caridade. E Emmanuel fala que se você não tem condições de praticar a caridade moral, então que você faça a caridade material. É melhor o indivíduo tirar ali o dinheiro do bolso e fazer a oferta, que diante a caridade material, se for ver, para quem tem condições, ela é muito fácil, né? É só tirar um pouquinho ali do que tem, a esmola, e entregar. Agora, e a caridade moral? Né? Então, essa já é mais difícil, porque o indivíduo tem que desenvolver, tem que ter dentro de si para conseguir doar. E Emmanuel fala que, independente de se você não consegue praticar a caridade moral, que você pratique a caridade material. O que quer dizer isso? É melhor que você comece a pensar no outro de uma forma mecânica, para você conseguir esse distanciamento do ego, para que então você comece a se distanciar desse orgulho e começar a praticar o bem coletivo, né? E para isso a gente precisa, né, gente, sair da zona de conforto, começar a avaliar realmente as nossas ações. É a questão da meditação, se concentrar, tirar aquele tempo, de preferência diário. Se cada um de vocês conseguirem fazer uma meditação, nem que se fosse de 10 minutos diariamente, né? E como seria essa meditação? É deixar os problemas lá fora, né? Naquele momento, é você tentar se conectar com Deus. É você tentar se conectar com o seu eu superior, com o seu mentor. Aí depende como, né, você classifica essa entidade que te conecta com o Criador. Então, você se conectar ali e tentar se analisar, né? E ouvir mesmo a voz de Deus para você. Então, muitas pessoas falam, eu não consigo meditar, né? Então, começa a visualizar, imaginar, conversar, né, com as nossas imperfeições. E muitas vezes a gente comete aquele erro, nós pisamos no orgulho, porque é uma chaga da humanidade, o orgulho. Mas o importante é se perdoar, porque quando a gente se perdoa, a gente se permite a fazer algo diferente. E a gente está saindo desse orgulho, porque o orgulhoso, lembra, ele não se permite errar, ele não erra, ele é perfeito, né? Mas quando eu passo a sair, né, desse padrão de que eu sou o melhor e eu sou cabível de errar, então aí você se permite a fazer diferente da próxima vez. E não quer dizer que a próxima vez também vai ser perfeita, porque é um crescimento progressivo. A gente vai desenvolvendo aos poucos as virtudes morais, né? Então a gente tem que ter paciência com a gente mesmo, a gente tem que se perdoar, e é nesse momento que a gente tem que se amar, né? Para que a gente consiga aí passar dessa fase, né? Mudar. Então, para isso,
há necessidade dessa conexão com o Criador, né, que é Deus. E saber que o trabalho é árduo, que o trabalho ele é longo. O próprio Jesus disse, né, eu trabalho e meu Pai trabalha até hoje. Então, se Deus está criando a todo momento, nós que somos co-criadores, estamos também nos transformando, estamos também co-criando, né? E a gente precisa mudar a nossa realidade. Então, como que eu posso mudar isso? Se eu já consegui pelo menos deixar o orgulho, então, parte dele, né? Porque totalmente, por vivermos ainda no mundo de provas e expiações, é praticamente impossível, né? O egoísmo, o orgulho, ele faz parte desse mundo. Então, já começa por aí. Se a pessoa já acha que ela está livre do orgulho, talvez ela tenha que avaliar um pouquinho mais, né? E aí, então, Deus, ele, por ser Deus, ele não criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Não, ele trabalha até hoje. Nós sabemos disso. Tem as leis, né, da evolução dos mundos, do nosso planeta, que nos fala isso, que até hoje ele cria novos planetas, ele transforma novos planetas. Então, nós precisamos continuar com esse trabalho para mudar esses sentimentos dentro de nós, né? E para isso a gente precisa se espiritualizar, precisa internalizar esses aprendizados que nós vamos tendo, na questão da meditação, e cada um vai fazendo do jeito que sabe. Se não consegue meditar, então é cantando, é elevando o seu pensamento, é lendo uma doutrina, uma filosofia, né? Ou então orar. Quando a gente não sabe o que fazer, é pelo menos pedir um caminho, pedir uma orientação. E essa orientação vem desde que você esteja pedindo de coração. Você realmente quer mudar? Se você estiver disposto a mudar, a orientação vai vir, né? Então é isso que nós temos que acreditar. E já a primeira oração que nós deveríamos ter seria a da gratidão, né? A gratidão, ela nos conecta com o amor sublime. E nós temos muitos motivos para agradecer. Principalmente pelo quê? Pela vida. Principalmente por nós estarmos aqui conectados, todos juntos. Então, nós temos condições de ter essa internet. Se é você que está pagando ou se você está aproveitando, não interessa. Estamos aqui. O conhecimento, essa união, essa energia nesse momento que está chegando nos nossos lares, pelas nossas conexões, junto com os mentores da nossa casa. Então, olha só, né? Você nunca está sozinho. Você tem o seu anjo guardião, o seu mentor que está ali. A gente sempre tem um motivo para agradecer. E quando eu passo a agradecer o mínimo que eu tenho, eu deixo de querer me comparar com o outro que tem mais, né? Porque quando eu estava falando da questão da rede social, aquilo é um filtro, né? A pessoa, ela não é aquilo o tempo todo, né? É parte dela, ou o que ela quer que as pessoas enxerguem dela. E a partir do momento que eu acho que eu tenho que ter aquilo, que eu tenho que ser como aquilo, eu não me conecto com Deus. Se pelo menos eu me conectasse com Deus o tempo que eu perco vendo, seguindo fulano lá, que não é nenhum Santo Agostinho, não é Jesus, né? É blogueira A, blogueiro, e aí vai, né? E aí eu começo a olhar aquilo como um padrão de realidade, mas é uma realidade para a nossa sociedade.
E nós não somos seres materiais, né? Nós somos seres espirituais numa convivência, numa existência material. Então a vida material é importante, né? Só que se a gente começa a se reconectar com o Criador, agradecer o que a gente tem de melhor, então aí nós paramos dessa necessidade de se comparar. E aí o reconhecimento vem. E ele vem de uma forma digna, né? De coração, de retribuição por aquele seu trabalho na sociedade. Então vale a pena mesmo a gente sempre pensar nessa questão da coletividade, né? Que a gente vai um pouco se distanciando desse ego. Então, o que a gente necessita é realmente, né, de se transformar a cada dia, e nós podemos nos transformar o tempo todo, transformar tudo, o ambiente onde que nós estamos, começar pela nossa família, deixando de cobrar mais do outro, né, e passando a contribuir mais. É trabalhando na resignação, né, trabalhando na renúncia. O maior amor que nós podemos dar e a maior prova de estar afastado desse ego, muitas vezes, é a renúncia, né? Que é bem difícil de exercer. Porque a partir do momento que eu renuncio o que eu sou para viver para o outro, aí mostra que realmente eu estou desprendendo desse orgulho. E nós somos servos, né? Nós viemos nesse mundo para servir. É uma pena que muitas pessoas não entendem o que é servir. Não é se enfiar ali na casa espírita, é ser o melhor voluntário do trabalho social, porque isso também vai envolver o ego, vai envolver o orgulho. E é servir dentro do meu lar, é servir dentro do meu trabalho, né? É servir em qualquer lugar que eu estiver. Quando eu passo a fazer isso, então o orgulho também ele está ficando para trás. Bom, então essa seria a nossa meditação de hoje, né? Sobre esse tema. Eu agradeço de coração a todos que estão aqui, aos que chegaram depois, né? Foram várias pessoas. Sejam muito bem-vindos. E nossos encontros sempre acontecem às 18 horas, todos os dias, aqui pelo Facebook. E depois a palestra fica disponível no YouTube. E nós pedimos encarecidamente, quem puder ir lá, só abrir a palestra, né, dar o like, que é uma forma da gente promover a doutrina espírita, somente isso. Bom, eu espero que realmente todos fiquem com Deus, que as bênçãos do nosso Divino Mestre possam nos envolver nessa semana, possam invadir o nosso lar, impregnar nas paredes do nosso ambiente, tanto do lar doméstico quanto do ambiente de trabalho, iluminando os nossos pensamentos, unindo, fazendo com que nós e os nossos familiares permaneçamos em união, em comunhão com o amor, com a verdade, com a bondade. E eu desejo a todos vocês uma excelente semana. Fiquem com Deus, meus amigos, e um bom finzinho aí de domingo. Tchau, tchau, gente. Obrigada.